E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre planejamento, né? É um assunto que eu recebo bastante mensagem lá no meu direct. Se você não me segue aqui, está o Instagram, @marianadana. Que aí eu comentei com vocês até lá que a minha rotina mudou, né? No caso, agora no começo de março, porque minhas aulas voltaram a ser presenciais. Bem, a maioria delas. Eu tenho só 2 aulas virtuais, mas a maioria delas voltou a ser presencial, ou seja, mudou totalmente a minha rotina, que há 2 anos eu estava em casa fazendo EAD e agora estou voltando às aulas, ou seja, não sei nem mais fazer prova. Vai ser complicado? Vai ser. E aí, eu comentei com vocês, né, no caso, que na primeira semana, que foi semana passada, que minhas aulas começaram no dia 7 de março, eu ia ver mais ou menos como ia ser a minha rotina. Ia ser, eu falei, quando a sua rotina muda, tenta fazer um teste, principalmente para você saber aonde você vai encaixar as suas outras atividades. Então, eu fiz esse teste, né, nessa primeira semana, eu comentei, que eu queria ver onde eu ia sentir mais cansaço, onde eu ia encaixar meus treinos, onde eu ia encaixar as outras atividades, quando eu poderia estudar, enfim, essas quantidades de coisas que eu já comentei no Instagram com vocês, mas estou fazendo um vídeo aqui explicando mais ou menos porque no Instagram, né, eu pago 24 horas, sempre tem seguidor novo, então eu gosto de deixar um vídeo explicado aqui pra vocês sobre planejamento, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito organizada, eu sempre falo de organização lá no meu Instagram, eu sempre comento de organização tanto na parte do planejamento do seu dia como de ambiente também, né, no caso. Estou devendo de ambiente um pouco pra vocês, porque eu ainda tô pegando algumas dicas, ideias, mas daqui a pouco vão vir vídeos sobre organização de ambiente. Mas enfim, agora é de planejamento. Eu sempre planejo meu dia ou semana. Não necessariamente meu dia ou minha semana vão ser 100% do jeito que eu planejei. Mas pelo menos quando você planeja, você consegue ter uma visão geral do que você precisa fazer, do que as suas prioridades, o que não pode deixar de ser feito, enfim, você consegue ter um plano geral, por mais que não segue o padrão de listagem para você fazer checklist de tudo. Mas você consegue ter um panorama geral. O que eu sempre faço, eu falei pra vocês, né, novamente, que minhas aulas voltaram presenciais. E automaticamente eu tive que planejar novamente como será meu dia, né, no caso. Tem dias que, pelo menos eu tenho 3 dias na semana que eu tenho aula tanto de manhã e quanto à noite. Então, eu tenho que me planejar pra conseguir. Tem o meu estágio incluindo, né, no meu dia, tem as aulas, tem o meu momento de treino, tem um momento que eu vou parar também pra estudar. Enfim, tipo, tem todo um planejamento que eu faço por trás. Às vezes eu não consigo fazer do jeito certo, eu já falei aqui com vocês, porque imprevistos acontecem, ou você tá muito mais cansado no dia, ou você tá estressada, ou aconteceu alguma coisa, enfim, que demorou mais tempo do que você imaginava. Enfim, pode surgir muitos imprevistos, só que o principal, você, vamos dizer, tem que quitar, no caso. Então você já sabe que você tem que quitar o resto, você realoca por outros dias, você faz depois, enfim, você vai ter que se adaptar com isso. E com isso, né, no caso, eu sempre falo, eu uso, né, no caso, o aplicativo que é o Google Agenda, que ele mostra que você coloca, né, no caso, sua agenda do dia. Eu já deixo pré-fixado todos os meus horários fixos, ou seja, os meus horários que eu tenho horário de entrada e saída, ou seja, nas minhas aulas eu tenho horários fixos, ou seja, eles não vão ser alterados. Então, eu deixo lá já anotado o meu horário fixo das minhas aulas. Então, a partir daí, os horários fixos que estão estabelecidos, eu vou para os horários flexíveis. Ou seja, o horário de treino, o horário que eu preciso, sei lá, fazer um mercado, o horário que eu preciso, sei lá, ajustar minha roupa, ou que eu preciso pegar um documento, ou que eu preciso gravar um vídeo, que eu preciso fazer, enfim. Que já são horários mais flexíveis, eu vou encaixando. O horário de estudar também é um horário flexível, você encaixa. Enfim, você consegue mexer neles de uma maneira mais flexível que os horários fixos. Então, eu faço basicamente isso. No ponto da alimentação, né, eu até comentei com vocês que eu falei que semana passada, na verdade, que minhas aulas começaram dia 7, ia ser uma semana de teste, ou seja, eu ia ficar vendo em quais momentos eu ia sentir mais fome.
Porque atualmente no meu plano eu faço 4 refeições no dia, que é café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. São essas 4 refeições que eu faço. Mas eu sabia que, por conta da minha nova rotina, teriam dias que pelo menos que eu acordo mais cedo. Então o meu café da manhã acaba sendo 6 da manhã. Então, entre 6 da manhã até o horário que eu almoço, que é meio-dia, eu realmente comecei a sentir fome nesse meio tempo. Então eu falei, provavelmente eu vou ter que realizar 6 refeições como eu estava fazendo antes. Que esse período que eu fiquei de AD, eu comecei a fazer 6 refeições porque justamente também eu tinha algumas aulas de manhã. Então, eu falei com a minha nutricionista, que é a Carol, que é uma amiga minha, que ela me atende já há um ano aqui, vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Fiz essa semana de teste, né, no caso, até comentei com ela, olha amiga, vou fazer uma semana de teste pra ver como vai ser a rotina e tudo mais, em que momentos eu vou sentir mais fome, e que se eu vou comer antes, se eu vou comer depois da aula, enfim. Fiz essa semana de teste, já cheguei com a minha, com o meu quadro, assim, da semana das aulas, dos meus horários pra ela ver. E a gente, né, determinou que vão ser pelo menos 6 refeições no dia, incluindo, né, no caso, o lanche da manhã e incluindo uma ceia. Então, voltamos à estaca das 6 refeições da estratégia. Ela montou uma nova estratégia comigo pra ver se eu vou me adaptar, ou seja, a partir do momento que eu for fazer com ela a nova estratégia, quando eu receber o meu plano, aí um mês depois que eu receber, eu vou nela pra pesar, pra ver se a estratégia funcionou ou não. Se eu gostei da estratégia, se eu não gostei, se eu acho que realmente a estratégia tem que mudar uma coisa ou outra, enfim. Mas eu já trouxe pra ela, já falando os horários que provavelmente eu vou malhar, que horas eu volto da faculdade, que horas eu vou pra faculdade, em que momento eu tô em casa, enfim, expliquei tudo e essa vai ser a alimentação. Eu ainda não sei como vou organizar com isso, porque eu vou esperar pra eu pensar, assim, pra ver como eu vou organizar, até pra eu comprar os ingredientes que ela passou, né, os produtos que ela passou, também pra ver se eu vou fazer pelo menos nos dias que eu sei que eu vou comer depois da aula, que aí eu já não sei se eu vou deixar a marmita pronta já pesada ou não, eu ainda não sei. Eu ainda vou decidir aqui o que eu vou fazer em relação a isso, vou me organizar pra isso. E eu posso mostrar depois um vídeo pra vocês quando eu for. Acho que eu vou testar durante uma semana pra ver se eu faço algum ajuste, uma coisa ou outra, ou vou continuar na mesma, e é isso. Um planejamento é isso, já falei pra vocês que não vai ser 100% do jeito que a gente gostaria. Que imprevistos acontecem e que a gente tenta se planejar às vezes o máximo, eu pelo menos tento me planejar ao máximo pra sair tudo do jeito que eu gostaria, mas infelizmente não consigo, porque tem coisas que vão além do que a gente planeja. Então assim, a gente acaba dependendo de outras pessoas na maioria das vezes e de situações internas que a gente às vezes não tem controle, então o exercício é saber lidar com as situações. É muito difícil? Pô, é muito difícil. Porque eu mesma já sofri muito com isso. Por já estar muito com ansiedade de não saber lidar, de já ficar muito estressada, muito ansiosa. De não saber lidar com a situação porque tá tudo certinho e do nada vem uma situação que a gente zero espera, ou uma coisa que você planejou demandou muito mais tempo do que necessário. Enfim, você fica meio que perdida. É saber lidar nessas situações, no caos, basicamente. Mas como eu falei, eu acho muito importante o planejamento para você ter um quadro, uma visão de panorama geral. Mas saiba também que não necessariamente vai ser 100%. Matérias vão ser acumuladas, coisas vão surgir do nada. E a gente surta. Eu tô tentando, ao longo dos anos, tirar um pouco do peso que eu coloco em mim nesse caso, porque eu deito na cama, às vezes eu não consigo relaxar. Eu deito na cama, nossa, semana de prova, eu deito na cama, o meu sonho é a matéria. Eu não desligo. Então, isso me afeta muito. Eu falo assim, cara, é um momento que eu tenho só pra eu dormir e ficar de boa, mas não consigo ficar de boa. Então, eu tento tirar um pouco do peso que eu coloco em mim sobre isso. É difícil, não é uma parada fácil, mas acho que é aquilo ali, cara. Tem exercício que a gente tem que fazer diariamente, tem dias que a gente vai
ter um sucesso nisso, que a gente vai passar por essa situação de uma maneira que a gente zero esperava, e tem momentos que realmente a gente vai sentar e chorar e falar, Senhor Deus, o que tá acontecendo? Me ajuda e tudo. Mas, enfim, são momentos da vida que a gente tem que passar mesmo. Mas como eu falei pra vocês, planejamento eu sempre faço. Aconselho vocês também fazendo o planejamento de vocês também testarem uma semana de rotina. Não sei se vocês estão numa nova rotina, enfim, ou vocês vão se adaptar a uma nova rotina futuramente, mas fazer esse teste assim, dessa primeira semana pra você ver como vai ser a sua rotina, se você vai sentir fome em determinado dia, em que momento você pode fazer exercício físico, se você é uma pessoa mais diurna, noturna, enfim, realmente testar você durante o dia, no dia a dia, pra ver quais são as suas necessidades, pra você conseguir quitá-las. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Futuramente eu acho que eu vou fazer o vídeo de organização da comida. Eu ainda tô esperando o plano alimentar chegar, que aí eu mostro pra vocês. Não vou mostrar meu plano alimentar, mas vou mostrar a minha organização. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga aqui. Curte, compartilha, comente também, porque eu amo ver os comentários de vocês. Eu gosto de saber qual ideia de vídeo vocês querem que eu tenha nos próximos vídeos, provavelmente. Eu não tô colocando pressão no YouTube, tá, gente? Mas é isso, um beijo. Tchau!